Muitos cientistas e pesquisadores já modificaram o nosso mundo com suas descobertas e teorias. Pode ser o conhecimento de uma nova substância, um fenômeno físico que nos ajude a compreender o nosso universo ou o próprio entendimento da natureza humana. Diversos jornais e revistas vêm documentando essas novas informações. Mas como podemos verificar o embasamento científico delas? De que forma você vem se informando? Eu leio jornal, revistas, na internet, no Facebook. Atualmente através de jornal mesmo, à noite, bem tradicional. Hoje em dia, redes sociais, E tem alguns sites específicos dos assuntos que me interessam. Portagem, notícia, tipo BBC, etc. O Twitter também, eu uso muito da internet, principalmente. Recentemente eu baixei o Twitter, daí eu tô vendo as coisas, mas é mais pela internet mesmo. O jornal é pouco e televisão de vez em quando. Mais pelo rádio, internet, nas redes sociais e muito pouco pela televisão. Eu acho que informação é independente do assunto, tu ter uma abordagem de curiosidade em respeito a ele e buscar sempre a verdade a respeito de seja o que for. Para mim, a informação ela é aquilo que te liga com o mundo. Fonte de conhecimento e de entretenimento também. Também gosto muito de baixar PDFs com TCC de pessoas, eu acho que lá tem muita informação assim, com mais pesquisa. Eu acho que é bem interessante também. Sem dúvida nenhuma, eu acho que toda fonte de conhecimento ela é importantíssima. Se fosse mais divulgado, mais falado, talvez o interesse também aumentasse. Porque tudo que está acontecendo na universidade tem que ser do interesse de todo mundo, São pessoas que estão ali se dedicando, estudando, pesquisando. Entre todas as informações que hoje estão disponíveis na internet, nas redes sociais, elas têm um embasamento maior, elas têm uma pesquisa maior. Pessoas pararam e pesquisaram sobre esse assunto. Tem essa evolução da era tecnológica bem positiva, mas também tem a questão das fake news, Que é o que atinge a população, Não ter nunca o interesse de saber a fonte da notícia e aí acabou se propagando tanta mentira, tantas inverdades, A informação a gente tem que buscar sempre a contra-informação, entendeu? A gente não pode acreditar cegamente naquilo que a gente lê na primeira vez. Tem que buscar alguma coisa a mais, algum subsídio a mais. E pesquisar a fonte, eu te confesso que são poucas pessoas, inclusive do meio que eu convivo, que tem essa preocupação. Eu poderia estar aqui te contando uma coisa que eu não tenho certeza se é verdade, e se tu tomasse isso como verdade, tu ia passar para outra pessoa e assim ia virar uma desinformação generalizada. Quem está passando informação tem muita responsabilidade sobre isso. Tem que passar a informação correta. Quais são os critérios que estabelecemos para comprovar uma publicação científica? E até que ponto as pesquisas que estamos consumindo estão de fato nos informando? É sobre este assunto que estuda e investiga o professor Denis Borenstein, da Escola de Administração. Professor, primeiro eu gostaria de lhe parabenizar pelo prêmio que o senhor recebeu recentemente de pesquisador gaúcho 2019 pela FAPERGS, pelo conjunto da sua carreira, que tem contribuições na categoria de Economia e Administração. Então, para começar, acho que a gente pode falar um pouco da sua trajetória acadêmica. Ok, obrigado. Bom, eu comecei, na verdade, como engenheiro, eu fiz engenharia naval na UFRJ, trabalhei durante 4 anos na Marinha do Brasil e aí fui convidado, na verdade, por um professor da engenharia naval da USP para fazer mestrado com ele. Mas eu falei, não, eu já estava meio chateado assim com engenharia e eu resolvi entrar na administração. Pensei, vou fazer um mestrado em administração. Aí tinha uma área de produção e sistemas aqui na época, isso faz já uns mais de 30 anos, eu acho. E aí eu resolvi entrar nessa área, achei que o meu perfil se encaixava. Realmente se encaixava, comecei a trabalhar com automação, com análise de sistemas automatizados de manufatura e depois terminei o mestrado e fui logo fazer o doutorado. Nesse meio tempo eu consegui uma vaga na Universidade Federal de Pelotas, aí fui ser professor lá, mas já me deixaram sair para o doutorado. Aí eu fui para a Escócia, fiz o doutorado em pesquisa operacional e a partir daí comecei a pesquisar nessa área assim, de logística, transporte, usando modelagem matemática. Acho que esse é um panorama geral assim. A sua carreira acadêmica ela se destaca pela variabilidade de temas, E entre eles há uma pesquisa recente que fala sobre artigos científicos que são publicados em periódicos suspeitos.
as chamadas revistas predatórias. Para começar, exatamente o que são essas revistas? Essas revistas são revistas, vamos dizer assim, que surgiram dentro dessa onda de open access, ou seja, em que, na verdade, a publicação tradicional, você submete um artigo, o artigo é aceito e todos os custos, vamos dizer assim, da publicação são transferidos para o leitor, que é obrigado a pagar uma assinatura da revista, tem que ir para uma biblioteca que faz assinaturas, geralmente são caras. O que é o Open Access? O Open Access, todo o custo da publicação vem para o autor. O autor vai lá, paga uma taxa e a revista é publicada. Dentro desse subconjunto de revistas Open Access, surgiu então um subconjunto delas que cobra uma taxa para a publicação, só que elas não têm nenhum requisito de qualidade, ou seja, não é feita revisão entre os pares, ou se é feita uma fraude. Essas revistas, elas são, vamos dizer assim, o site delas diz que elas estão em um país como os Estados Unidos, mas na verdade elas estão na África, e foram feitas exatamente para burlar o sistema. Uniu-se assim a vontade das pessoas que, vamos dizer assim, não conseguiam publicar nas revistas por algum motivo, nas revistas mais disputadas, abriu-se espaço, essas pessoas foram e tinha mercado, e aí uniu-se esses dois fatores e criou-se então esse conjunto de revistas predatórias que hoje, pelo que a gente levantou na pesquisa, já são em número maior que as revistas não predatórias. Professor, quais implicações elas podem ter no meio científico? Sob um ponto de vista acadêmico, rigoroso, né, essas publicações, como não têm avaliação nenhuma, podem ser completamente inúteis, ou existem testes que o pessoal mandou assim, gerou aleatoriamente palavras, submeteu para a revista, só não foram aceitos o artigo, como também a pessoa foi convidada para ser editor da revista. Então você vê que você coloca em xeque, né, a contribuição da ciência, que é baseada na análise dos pares. Eu não vou dizer que todo mundo que publica nessas revistas predatórias, nem todos os artigos podem ser ruins, quem sou eu para falar isso, mas geralmente elas não vão ter contribuição nenhuma, ou seja, o único efeito é aumentar o tamanho do currículo dos pesquisadores, né? Ou seja, como no Brasil isso é muito bem avaliado, e como nos países assim que não tem uma ciência forte, isso é bem levado em conta o número de artigos que você tem, então isso está fazendo muito sucesso nos países assim como o Brasil, Indonésia, Malásia, África do Sul, Nigéria, são todos os países em que muitos pesquisadores têm publicado nessas revistas predatórias. É um problema do terceiro mundo, ou de países em desenvolvimento. Não é um problema sério dos países desenvolvidos, embora eles também publiquem em revistas predatórias. E professor, quais são os critérios que o senhor acredita que devem ser tomados pelos periódicos para que o conteúdo científico seja publicado? O que é tão importante ter responsabilidade nessa publicação? Eu acho que a primeira coisa que o pesquisador deve levar em consideração é começar a aprender isso, né? Ou seja, eu não sei se é possível listar um conjunto de critérios, mas eu acho que as pessoas têm que começar a se dar conta que, óbvio, quando você entra numa revista e você vê pessoas desconhecidas no corpo editorial, ou alguém que é muito famoso está lá num corpo editorial separado, você tem que começar a desconfiar. Geralmente as boas revistas estão ligadas a boas editoras, né? Elsevier, Springer. Isso contribui para que não seja uma revista predatória. Mas eu acho que isso vem muito do feeling, que eu acho que o pesquisador, durante o seu mestrado, doutorado e depois, ele tem que começar a capturar essas coisas, né? Eu acho que o melhor é você começar a ficar esperto, né? Ou seja, não ir atrás do que é mais fácil e melhor, né? Porque é uma tendência que a gente tem, né? A água sempre vai para menor pressão. Então, é essa que a jogada que a gente tem que aprender, não sei se eu conseguiria listar, mas existem vários sites que têm esses critérios, e para as pessoas que estão interessadas nisso, eu recomendaria, entra lá, Predatory Scientific Journals, e você vai ter um monte desse tipo de coisa. Entre as pesquisas, o senhor analisa também o perfil dos acadêmicos e suas publicações científicas em administração. Quais conclusões podemos chegar sobre os pesquisadores que estão conseguindo publicar seus trabalhos? Bom, primeiro que a área de administração ainda é uma área bem incipiente no Brasil em termos científicos, é uma área mais de aplicação. Então você tem, seriam assim
conjunto bem pequeno de pesquisadores que tem um número elevado de papers. Poucas pessoas publicam em revistas internacionais assim de renome. Muita gente usa as revistas nacionais, que proliferaram também, porque existem, vamos dizer assim, começa a ter uma ajuda da CAPES, CNPq para publicações ou para formar revistas. Isso na área de administração, não posso falar nada em relação à área de economia, porque eu não analisei a área de economia. Economia não é a minha especialidade. E que temas e assuntos têm sido mais pesquisados pelos jovens acadêmicos? Pessoal, infelizmente aqui no Brasil a administração está recebendo uma visão muito qualitativa, né? Assim, o pessoal é muito preocupado com as questões assim mais, vamos dizer assim, das próprias organizações ou da inserção do elemento humano, essas coisas. Mas no exterior, a área de administração agora o que está realmente sendo bastante pesquisado é Business Analytics, né, que é a utilização dessas técnicas de inteligência artificial para melhorar os negócios, atingir melhor os consumidores através de propagandas, promoções, ofertas. E essa é, sem dúvida nenhuma, a área do futuro. É a área que tem mais também empregos disponíveis no Brasil hoje, então são nessas áreas mais quantitativas, embora toda a ênfase da educação no Brasil seja qualitativa. Quais o senhor acredita que devem ser os temas que podem e devem ser pesquisados? Vai de encontro com o que está vigente? Eu acho que tem essas questões todas, né? Por exemplo, como é que você pode usar a informação e o conhecimento para melhorar o processo decisório, não só em gestão de serviços, mas também em manufatura, em agronegócios. Existe uma grande oportunidade para essa nova geração de pesquisar isso tudo. Nunca o componente computacional foi tão barato e tão poderoso, né? Então, hoje você pode certamente começar a ir nessa direção, ou seja, o trabalho, né, ou vamos dizer assim, os empregos vão estar muito mais agora na geração de conhecimento e nessas questões todas de até desenvolver algoritmos, aplicativos, do que propriamente no trabalho manual, que vai ser cada vez mais colocado para robôs, né? Como já estão em vários países. Eu voltei agora da China, as indústrias lá, a manufatura é completamente robotizada. Professor, pensando no cenário atual que está vivendo a universidade pública, quais os senhores acreditam que são os desafios e os caminhos para solucionar essa austeridade fiscal e um certo descrédito por parte da população? Acho que o problema é que pouquíssima parcela da população tem acesso até a universidade e universidade séria, né? Ou seja, então acho que nós vamos ter que começar a trabalhar essas coisas melhor, né? Infelizmente parece que essa coisa de fake news e de colocar a ciência como uma coisa desnecessária ou até questionar todos os elementos científicos mais consolidados parece estar avançando mais do que nós, né, em termos de apresentar os nossos resultados. Eu acho que primeiro nós vamos ter que mostrar a importância da universidade. Infelizmente não é uma tarefa fácil, porque a população em geral nem sabe o que é uma universidade. As pessoas ficam perguntando para mim o que você faz lá, você dá aula todo o tempo, ou seja, pesquisa é uma coisa que as pessoas aí fora não têm nem ideia do que seja, assim. Sempre tem aquela questão assim meio hollywoodiana de pesquisador, meio maluco e tal. Não que muitos não sejam, mas aquele cara que fica num laboratório, isolado do mundo, aquelas coisas assim, né? E que, na verdade, não é nem a representação de 95%. Acho que nós vamos ter que trabalhar melhor com isso e esperar, né, que o Ministério da Educação tenha, assim, caia assim uma luz que ilumine o pessoal para entender que ficar colocando a universidade pública nessa situação não vai levar ninguém a nada, né? Ou seja, não vai melhorar, só vai piorar a situação. Professor, há algo que eu não lhe perguntei que o senhor gostaria de acrescentar? Só colocar aí que a vida de pesquisador não é tão ruim, embora o salário não seja um dos melhores, não é dos piores, e você, sendo pesquisador, você tem condições, né, de fazer muitas interações, conhecer outros países, outras culturas. Então, acho que o pessoal aí poderia começar a pensar assim, né, os bons alunos, né, pensar em vir aí ser pesquisador, né, para melhorar a situação, né, porque todos os países que estão crescendo no momento é que tem uma pesquisa consolidada, né, Estados Unidos, China, são países que estão investindo muito dinheiro em pesquisa e
Tem um espaço bastante grande aí, interação com as empresas também está crescendo, a coisa está mudando, o pessoal está entendendo que a universidade pode contribuir. Então acho que é uma boa profissão, né? Uma boa carreira, que as pessoas parece que só pensam assim naquela que não consegui um emprego, vou ser pesquisador, ou principalmente nessas áreas mais aplicadas, engenharia e administração. Não, mas vem aqui, é bom. Então, professor, eu lhe agradeço pelo seu tempo e pela entrevista. Eu que agradeço, então, poder colaborar aí com vocês. Ok?